Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você o livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, esta palavra é tremenda, porque a Bíblia fala que o rei da Síria ficou enfurecido, porque tudo aquilo que ele planejava contra Israel, o Senhor avisava ao profeta que falava com o rei de Israel. Então Israel não caía, o exército, o povo de Israel não caía na emboscada do inimigo, do rei da Síria. O rei da Síria ficou irado e perguntou para os seus: quem é que diz que está do nosso lado, mas está avisando ao rei de Israel? Quem é pelo rei de Israel? Quem aqui é pelo rei de Israel? E aí um dos seus disse: não tem ninguém, rei. Então como que o rei de Israel fica sabendo do que nós estamos tratando em particular contra eles? E aí alguém diz: ah, rei, é porque lá no meio do povo de Israel tem um profeta do Senhor, e o nome dele é Eliseu. A Bíblia fala então que o rei da Síria manda o exército trazer o profeta Eliseu, buscar o profeta Eliseu. Mas quando o exército chega na cidade, a Bíblia fala que o moço do profeta, o seu servo Geazi, sai para o lado de fora da tenda e ele vê a tenda, a cidade cercada. Ele teme, ele treme, ele fica com medo. E ele começa a dizer: ai, meu Senhor, e agora nós vamos morrer. Estamos cercados. O exército inimigo está ao nosso redor querendo nos levar, nos matar. E agora? Quando nós lemos o texto, pelo menos eu imagino o profeta tranquilo, na sua calmaria e confiança que ele tinha no Senhor, porque homem e mulher de Deus, ele tem a confiança plena no Senhor. Ele sabe que por mais que o perigo é iminente, por mais que há um perigo iminente, a sua confiança está firmada no Senhor. Ele está firmado na rocha que é o Senhor. Não é à toa que o Salmo 127, se não me engano, vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os inimigos estão vindo, mas nós estamos firmados na rocha. Os inimigos estão vindo com fúria, decididos a matar, decididos a levar para a sua terra. Aleluia! Mas quem está firmado no Senhor, ele está como o monte de Sião que não se abala, mas permanece. Porque, aleluia, é impossível estarmos firmados no Senhor. É impossível colocarmos a nossa confiança num Deus todo-poderoso, o único que nós servimos, que está vivo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e é poderoso para livrar e guardar os seus. É impossível colocarmos a nossa confiança nesse Deus tão poderoso e não obtivermos vitória. É impossível não colocarmos, não depositarmos a nossa confiança no Senhor e não vivermos milagres, livramentos.
Ele é, afinal de contas, o livramento. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E aquele que confia no Senhor não é desamparado. Aquele que espera no Senhor não é desamparado, não será envergonhado, porque o Senhor está a todo momento guardando, livrando, assim como diz o Salmo 91, livrando do laço do passarinheiro. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então quem está firmado no Senhor está escondido nele, guardado por ele. Seta não atinge. Pode se levantar um gigante, mas ele cai por terra. Porque a confiança no Senhor me traz ou me dá a certeza de que ele está agindo ao meu favor. A Bíblia fala que o moço do profeta, Geazi, começa a entrar em desespero. Ai, meu Senhor, estamos cercados. Nós temos dois exemplos aqui de duas pessoas diferentes. A primeira é aquela pessoa que diz que serve ao Senhor, mas no momento de aperto é o primeiro a gritar: aonde está Deus? E nós temos outro tipo de pessoa aqui, aquele que deposita a sua fé e confiança 100% no Senhor. E independente das circunstâncias, situações, tormentas e tempestades, ele continua firmado. E a única palavra que sai da boca dele é: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está comigo. Ele está comigo, Ele está pelejando por mim, Ele está batalhando por mim, Ele não vai me deixar só. Enquanto um se desespera, mesmo contemplando milagres, mesmo que já tinha visto, já tinha presenciado milagres através da vida do profeta, agora no momento de aperto, de perigo iminente, ao invés dele usar a sua fé, colocar a sua fé em prática, a sua confiança em Deus, ele é o primeiro a gritar: ai, meu Senhor. É como se ele estivesse dizendo: e agora? O que nós vamos fazer? Estamos cercados. Tem um hino, um louvor que eu gosto muito, que diz: é assim que eu venço as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Como? De joelhos. É de joelhos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia! Oh, aleluia! Rabasubri candaraia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nós estamos guardados, querido. Estamos blindados. Praga nenhuma chegará na tenda daquele que está guardado, daquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Assim diz o Salmo 91, na tenda daquele que está escondido em Cristo, em Deus, naquele que está descansando à sombra do Onipotente, porque aquele que descansa à sombra do Onipotente, ele não teme o que pode lhe fazer o homem. Ele não é levado, dirigido, direcionado por sentimentos carnais, banais, mundanos, da própria carne. Não, ele é direcionado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então quando o moço do profeta diz: ai, meu Senhor, estamos cercados, nós vamos perecer. Olha a oração do profeta. Irmão, quem tem confiança em Deus, quem tem intimidade com o Senhor é outro nível. Aquele que tem intimidade com o Senhor é outro nível. É fora de série. Porque a palavra do Senhor, irmãos, o evangelho é simples. A unção do Senhor é algo tão extraordinário. A presença dele é tão extraordinária e ao mesmo tempo simples. Aleluia. Olha a oração do profeta: Senhor, abre a visão do moço. Ore calavassúria.
Abre a visão do moço. Irmãos, não adianta dizer que serve ao Senhor. Não adianta dizer que é um cristão. Não adianta dizer que é crente pentecostal se a sua visão espiritual anda fechada. Se você crê apenas naquilo que você vê. Se para tudo que você vai fazer você usa a razão humana. Querido, o Senhor não nos chamou para andar por vista. Ele nos chamou para andar pela fé. Pela fé. O que é fé? Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Mas a prova daquilo que se espera. Então, ter fé, é acreditar naquilo que você não vê. É confiar num Deus invisível, mas ao mesmo tempo presente em nós. Nós não vemos com os olhos carnais, mas nós sentimos a sua presença e sabemos que Ele é real, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Deus é real. Diferente do que o ateísmo prega, existe um Deus, um único Deus. Ele existe, Ele é real. E do contrário, o contrário do que eles estão dizendo ali lá fora, que não existe porque você não vê, e eu lhe dou um exemplo do vento. Você sabe que está ventando, você está sentindo o vento, mas você não vê o vento, mas você sente. Você não vê Deus visível, palpável, mas você sente Deus. Você sente a presença dele. Você vê Deus na vida de outra pessoa. Você vê Deus através das coisas mais simples, através de uma criança, da natureza, de um louvor, uma adoração. Você vê Deus. Nós precisamos entender que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é real. Independente do que você acredite ou não. Ele não deixa de ser real porque você não acredita. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo real, poderoso. Então a oração do profeta foi muito simples. Senhor, abre a visão do moço, porque não adianta andar com crente, dizer que é crente, mas no momento de aperto, a primeira coisa que fala mais alto é a sua dúvida, é o seu medo, são os seus questionamentos. Será que vai acontecer mesmo? Será que existe Deus mesmo? E se existe Deus, será que Ele vai fazer um milagre mesmo? Querido, Deus não vai deixar de ser Deus pelo fato de você duvidar ou desacreditar da sua grandiosidade ou de que Ele existe. Porque Ele existe, Ele é real, Ele é Deus, você acreditando ou não. Agora, a confiança daquele que serve, que diz que serve ao Senhor, precisa estar firmada na sua palavra. Precisa estar firmada no Senhor. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. E eu acredito e eu creio que Ele continua comigo nessa caminhada. Porque se não fosse a mão de Deus, nem de pé nós estaríamos. Não estaríamos respirando. Quantas pessoas neste exato momento estão dando o seu último suspiro? Quantas pessoas estão na UTI, no leito, respirando por aparelhos, já desenganados pela medicina? A família já foi preparada e não tem certeza do amanhã. Ou melhor dizendo, e não vão estar vivos no amanhã. Quantas pessoas hoje, só no dia de hoje, desceram e estão descendo a sepultura? Mas você está de pé. O Senhor está te dando oportunidade de arrependimento. O Senhor está te dando oportunidade de adorá-lo como nunca, verdadeiramente. Olha a oração do profeta. Não basta carregar a Bíblia debaixo do braço, não basta dizer que é crente e ir na igreja todos os dias, se você não conhece o Deus que você diz servir. Querida, eu sei que se talvez você que me escuta é um pregador da palavra, é um adorador, um verdadeiro cristão, você vai entender o que eu vou dizer agora. Quantas vezes nós estamos pregando para
dentro de uma igreja e muitos estão cegos, surdos e mudos, espiritualmente falando. Estão ali só o corpo, a cabeça está do lado de fora, está no que vai fazer amanhã, no que precisa fazer, na conta que vai pagar. Estão cegos espiritualmente, porque Deus está se manifestando de forma gloriosa, mas ele e ela não conseguem enxergar a poderosa mão do Senhor naquele culto, o manifestar da sua glória. Estão mudos espiritualmente, porque falam da vida de todo mundo dentro da igreja, mas não têm coragem de dar glória a Deus, de bendizer ao Senhor, de louvar ao Senhor. Colocam defeito em tudo e em todos. Repara no calçado, na roupa, no cabelo, em quem desafinou, em quem veio, deixou de vir, mas não tem coragem de exaltar ao Senhor. São cegos, surdos e mudos espirituais. São leprosos espirituais, que se não despertarem enquanto é tempo, Jesus vai voltar e essa pessoa vai ficar no banco da igreja colocando defeito em todo mundo, porque não sentem mais a presença de Deus, estão apáticos espiritualmente, estão numa apatia espiritual, vivendo uma sequidão espiritual. Queridos, é tempo de despertamento. A minha oração para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja que vai subir no arrebatamento da igreja, é que agora, enquanto há tempo, que olhos espirituais sejam abertos, para que aquilo que hoje muitos dizem não ter nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, é normal isso, é natural aquilo, não tem nada a ver. Que quando os olhos espirituais forem abertos, quando as escamas caírem, você passe a contemplar a verdadeira face daquilo que você dizia nada a ver, mas na verdade é pecado, é aquilo que Cristo abomina e o diabo ama. Querido, fuja do nada a ver, fuja daquilo que a igreja hoje está colocando como normal, natural. E eu não vou generalizar. Ainda existem os remanescentes de Deus na terra que pregam a verdade, que vivem a verdade como ela é. A igreja de Cristo precisa despertar. Há muitos dentro da igreja que vai ficar no arrebatamento da igreja. Que isso, Ira Luana, você está julgando? Não! É o próprio Jesus quem disse. Foi o próprio Jesus quem disse. Muitos me adoram da boca para fora. Muitos dizem: Senhor, Senhor. No teu nome eu preguei. No teu nome eu curei. No teu nome eu rodei, sapateei, toquei, profetizei, preguei, fiz. Mas naquele dia eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que nós venhamos denunciar o pecado, porque o Senhor nos chamou para esse tempo. Agora eu falo para a minha geração deste tempo. O Senhor nos chamou para denunciar o pecado. Nós não podemos ser omissos àquilo que nós vemos e é errado. Nós não podemos ser neutros. Deus não nos chamou para ser neutros, para nos calar diante do pecado. O pecado precisa ser denunciado, o mal precisa ser apontado. É pecado e vai levar para o inferno se não houver conversão, se não houver arrependimento. A palavra não muda, a palavra é uma só, a palavra não falha. Aleluia! É tempo de se converter, é tempo de arrependimento. Muitas das vezes a pessoa, o cristão fica: eu preciso, eu sei que eu tenho que fazer, ore por mim, ore, mas ele mesmo não toma a atitude de se posicionar. Mas eu não tenho força. Irmão, rasteja. Não consegue caminhar, então rasteja. Vai arrastando de uma perna, mas vai. A salvação é individual. Você não depende do seu marido para ser salva. Como também você, varão, não depende da sua mulher, da sua companheira para ser salvo. Como também você, filho, filha, mãe, pai. A salvação é individual. Mas você crê
Você crê que através da sua vida, da sua conversão, o Senhor pode salvar a tua casa? Ele pode salvar toda a tua casa. Ore calavassuri candaraia. Iraluana, me prova isso, eu te provo. Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia fala que Paulo saiu da cidade porque não tinha templo na cidade, não havia sinagoga, e ele vai para a margem do rio, e ele vai pregar aquelas mulheres que ali estavam, e ali estava uma mulher muito rica, empresária rica, famosa daquela época, por nome de Lídia, e enquanto o Senhor usava a boca de Paulo para pregar a palavra, enquanto o Senhor usava a boca do apóstolo para pregar a palavra, o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela começou a ouvir e ser impactada por aquelas palavras. Ela ficou tão impactada que ela não quis só para ela constrangeu de tanto insistir os apóstolos a chamarem, a dizer: vem para minha casa, prega na minha casa, pregue para os meus. A minha família precisa ser impactada, precisa desse Deus, precisa desse Jesus, precisa dessa presença. A minha família precisa de salvação. E lá naquele lugar foi aberta a primeira igreja, na casa de uma empresária chamada Lídia. Queridos, que os teus olhos espirituais, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nós vejamos, que nós venhamos ver, contemplar que o mundo jaz no maligno, que Satanás não está brincando, ele está matando, ele está destruindo, ele está infiltrando no corações de adolescentes com inveja, para matar outras adolescentes, para matar outros jovens, para matar pai, matar mãe, e tantas atrocidades que nós temos visto por aí. E hoje em dia nem precisa ligar televisão, jornal, nas redes sociais nós temos visto ao nosso lado, bem no nosso bairro, na nossa cidade, nós temos visto atrocidades acontecendo, porque pessoas estão dando lugar ao diabo. E aonde estão os remanescentes? Aonde estão os cristãos? Aonde estão aqueles que vai dizer como Eliseu, como o profeta Eliseu? Eles pensam que estão vindo contra nós e vão ganhar essa guerra, mas Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Nós estamos cercados por um exército, carros e cavaleiros de fogo. Ore calavassúria, nós não estamos sozinhos, aleluia, porque a Bíblia fala: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, para os livrar, para os guardar. Você, crente justo, fiel, temente a Deus, não está sozinho, aleluia. Oh, glória a Deus, que os teus olhos, minha irmã, sejam abertos dentro da tua casa, para você entender que o que está acontecendo não é normal, que o que está acontecendo não é natural, é Satanás que está tentando infiltrar aí e desmanchar teu casamento, desmanchar essa aliança, esse relacionamento de pai com filho, de filho com pai, meter um divórcio aí na tua vida conjugal entre você e teu esposo, mas há poder no sangue de Jesus. Aleluia, que os teus olhos abertos, que os teus olhos espirituais sejam abertos agora, em nome de Jesus, para você entender que uma briguinha do nada, irmã Iraluana, eu não sei como surgiu essa briguinha do nada, como nós conseguimos causar essa confusão, brigar do nada, eu nem sei por que estamos brigando. Isso é Satanás entrando com um sapatinho de algodão dentro da tua casa, na tua vida conjugal, por coisas bobas, fúteis, inúteis. E por vocês não ter visão espiritual, não ter olhos espirituais abertos, vocês estão dando lugar ao diabo. E a Bíblia é bem clara, se eu não me engano, em Filipenses diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Iraluana, como eu faço para não dar lugar ao diabo? Primeiro, vigiai e orai. Tape as brechas. Só através da vigilância e da oração, tape as brechas. Segundo, visão espiritual aberta. Que o Senhor abra a tua visão. Que o Senhor lhe dê discernimento para que você entenda que não é normal o que está acontecendo. Não é natural. É Satanás querendo causar uma desgraça na sua casa, na sua família.
Mas se você recebe essa palavra, eu profetizo em nome de Jesus, recebe aí, a tua família é do Senhor Jesus, a tua casa é do Senhor Jesus, a tua vida é do Senhor Jesus, há poder no sangue de Jesus. Se volte ao Senhor de corpo, alma e espírito mesmo, por mais que os outros da tua casa não queiram, queira você, porque através de você, da tua fidelidade ao Senhor, Ele vai alcançar os demais. Creia nesta palavra, meu irmão. Creia nesta palavra, minha irmã, com todo o teu coração. Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Amém? Esta é a minha oração para a tua vida, para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Senhor, abre a nossa visão espiritual. Senhor, abra a visão espiritual dos teus filhos que estão me assistindo, me ouvindo neste momento. Que haja salvação neste lar. Eu quero aproveitar e orar pela tua vida. Senhor, que haja salvação na vida dessa pessoa, no lar dessa pessoa, na casa dessa pessoa. Que haja libertação, transformação. Que o Senhor venha entrar com salvação, com libertação, com transformação para dentro deste lar agora. Joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, tudo aquilo que tem impedido, ó Pai, com que na visão, com que os teus servos vejam e contemplam o agir do diabo, que começa nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, até formar uma tempestade, como nós temos costume de dizer, num copo d'água, e aí daqui a pouco já separou, já divorciou, já acabou com a família. Meu Deus, mas eu quero em nome de Jesus liberar esta palavra profética. Há poder no sangue de Jesus sobre esta casa, sobre esta família. Abre a visão desta mulher, que ela tenha sabedoria como a mulher de Provérbios. Abre esta visão deste homem que deveria ser um sacerdote desta casa, prudente, sábio, oh aleluia, conduzindo a sua casa e a sua família na presença do Senhor e na palavra. Seja com essa casa, traz o despertamento espiritual e que os teus filhos venham ter atitudes mediante a tua palavra ministrada. Meu Pai, eu entrego este lar, esta família, esta vida nas tuas mãos e aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Talvez assistindo, ouvindo essa mensagem, você se lembrou de alguém. Então agora, antes que você se esqueça, manda para essa pessoa, para que ela também seja abençoada. Vamos fazer esta família, este grupo crescer, este canal crescer para o máximo de pessoas possíveis, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.